Olá, sejam muito bem-vindos ao Mapa Podcast, o seu mapa que é um verdadeiro guia para o sucesso no mundo dos negócios. Hoje nós estamos recebendo no Mapa Podcast um grande empresário, Juiz Forano. É isso mesmo, Juiz Forano? Juiz Forano. Sotrate, Fernando Sotrate. Ele tem um peso enorme, não só em Juiz de Fora, mas no mundo dos eventos em vários lugares do Brasil. E eu vou deixar para ele contar um pouquinho sobre a trajetória de sucesso, como ele construiu isso para gente. E a gente vai falar dos seguintes temas. Todo empresário ele tem ali um projeto que é o empresário e que é a pessoa. Mas a pessoa conduz os projetos da empresa. Então as duas coisas estão atreladas. Tem aquilo que todo mundo vê e aquilo que todo mundo acha que vê, acha que sabe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sotrate, bem-vindo, obrigado por essa oportunidade. Até que enfim nós conseguimos esse encontro, né? Depois de tempos, né? A gente está tentando. Obrigado pelo convite, Rosana. Obrigado pelo convite de participar do Mapa Podcast. Espero que seja uma conversa muito gostosa da gente aqui hoje. Vai ser muito legal. Eu acho que você está mais habituado que eu, mesmo aqui te fazendo perguntas. Não, tô nada. Eu tenho uma história grande, mas quando a gente fala na frente de microfone e câmera, principalmente, é sempre um grande desafio. Esse é todo mundo, né? Você fala de o que eu estou fazendo aqui nos primeiros 2 minutos. Depois acaba de passa e a gente entra no assunto normal. Vamos lá. Hoje vamos falar então sobre a empresa por trás dos bastidores de um grande empresário de sucesso. Não só no mundo aí dos eventos, mas ele que está envolvido com todo o ramo empresarial de Juiz de Fora e diversos lugares. Acompanhe tudo por aqui e aproveitamos fazendo o agradecimento à Festa Expo de Juiz de Fora, você linda todo dia para as mulheres empresárias e mobiliza Renta Car. Sotrate, antes da gente falar aí sobre seus grandes projetos em mundo dos eventos, tudo que você construiu aí nesses anos todos, eu gostaria de saber um pouquinho sobre quem é você, o Sotrate, por trás desse empresário. Sim. Bom, eu sou casado, tenho 2 filhos hoje, 2 meninos. Sou de Juiz de Fora, mas meus pais são de Araraquara, interior de São Paulo. Eles vieram para cá para trabalhar e eu acabei nascendo em Juiz de Fora, apesar de ter irmãos que nasceram fora daqui também. Mas minha vida inteira foi criada aqui em Juiz de Fora. Foi um movimento de querer também no Rio ou não? Não. A Odonto, eu falo assim, o que eu herdei da Odonto foi somente a habilidade de lidar com pessoas, porque do restante de todas as matérias, pouca coisa eu aproveitei. Eu tenho uns 4 sócios, né? Esses sócios eu tenho mais um da Odonto, que era da minha sala, 2 do direito e um da administração. Foi daí que surgiu o nosso primeiro evento que chamava Administrando a Boca Direitinho, que começou quando a gente estava tipo no 4º período da faculdade. E a partir de então a gente começou a fazer um evento atrás do outro. A gente lançou a Festa Circos, que era uma festa fantasia. A gente fez o Carna Administrando, que era uma micareta universitária com bebida liberada. E a gente chegou no final da faculdade, então isso em 2006. Todos nós estávamos formando. Vai fazer agora em novembro, faz 20 anos que a gente fez nosso primeiro evento. Minto, foi 2006 eu me formei. O primeiro evento foi em 2003. A gente já tem 23 anos do nosso primeiro evento, vai se fazer agora em novembro. E quando eu me formei em 2006, eu atuei, né, como dentista durante esses 2 meses, longos 2 meses. E aí depois a gente entrou num consenso falando que a gente queria seguir no ramo, né, no segmento de evento, que a gente gostava muito. E que a gente... O que foi essa chave? Chavezinha. Então, em 2003, a gente fez nosso primeiro evento, que foi o Administrando a Boca Direitinho. Em 2006, eu me formei. E aí eu passei a atuar nesses longos 2 meses que eu falei como dentista. E nesse intervalo, nós 5 definimos que a gente ia nos dar um tempo
de 2 anos para a gente entender se a gente conseguiria ficar no segmento. Se a gente não conseguisse, a gente voltaria às nossas profissões, já que a gente já tinha formado. E graças a Deus eu continuo até hoje, então já fazem 23 anos que eu realmente parei, comecei a atuar como produtor de eventos e 20 que eu deixei de ser dentista depois que eu me formei, né? Os sócios são os mesmos, né? São os mesmos. A gente tem 23 anos juntos, é, trabalhando, Bodas de prata daqui a fazendo bodas de pouco. prata. Mais do que qualquer relacionamento nosso que a gente tem com as esposas. Mais tempo. É. Muito bom. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é a convivência e como foi a escolha dos sócios, né? Porque você tem vários projetos, várias empresas, e a dificuldade em sociedade é um casamento. Então, você tem que lidar com diferentes pensamentos, com o momento individual de cada um, o momento pessoal de cada um dentro do Uhum. trabalho. Eu costumo dizer que acho que o número 5 é muito positivo para a gente, porque se fossem 2, acho que já teria terminado. 5 tem sempre um ao seu pode ter assim 3-2 na votação, né? Então assim, 3-2, mas mesmo assim você tem alguém do seu lado, né? Você não está tão isolado assim quando você perde alguma questão. Mas eu acho que é mais do que isso que você falou, você ter um sócio é você ter um relacionamento, né? É igual um casamento, né? Você tem que cultivar isso todos os dias, você tem que estar tratando, cuidando daquele relacionamento. Eu acho que a gente conseguiu de uma maneira muito positiva ultrapassar problemas, desafios, né? Que são normais de qualquer relacionamento. Acho que eu tô falando fazer essa analogia ao relacionamento, porque você falou, mas é muito natural ter altos e baixos, a gente ter problemas na vida pessoal que interferem no trabalho, mas a gente sabe dividir isso muito bem. A gente soube ao longo dos anos construir um modelo de governança que protegia muito essa sociedade também. Então, hoje eu vejo que a gente teve muito acerto e o que faz a gente continuar ainda sendo sócio e com essa garra, essa vontade de estar junto, né? Que é importante para qualquer relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Quando a gente fala de mapa, de sucesso, né? Acho que tem aqui o pessoal de casa, os outros empresários, eles entendam um pouquinho sobre essa construção que vocês construíram. Sim. Aí você já trouxe um pouquinho para a gente. Como que vocês viram precisava profissionalizar o que vocês estavam fazendo no evento? Legal. A gente começou fazendo nosso primeiro evento e a gente tinha um único objetivo naquela época, porque não existiam eventos grandes universitários. E os eventos eles tinham sempre o mesmo problema: a bebida acabava ou ela ficava quente durante o evento. Então a gente colocou na nossa cabeça que o nosso primeiro evento ele tinha que ser, a gente queria com a junção dos 3 cursos, que era odonto, direito e administração, mas a gente queria fazer uma entrega muito boa nesse quesito bebida. A gente tinha que ter bebida gelada e bebida gelada durante o evento inteiro. E assim a gente fez a primeira edição, a gente conseguiu colocar 704 pessoas naquele evento, que foi o maior evento da época, na primeira edição, e a gente fez uma entrega muito positiva. E eu acho que, quando você fala assim de mapa, a gente tem virada de chaves, a gente sempre foi, eu acho que muito detalhista, muito observador, muito querendo sempre trazer melhorias, apresentar, buscar esse entendimento de que a gente precisava fazer uma coisa um pouco diferente, né? E foi assim nos eventos, foi assim quando a gente lançou depois uma festa fantasia, que também era uma coisa que as pessoas gostavam, mas a gente tinha um quê a mais de fazer uma coisa diferente, a gente trouxe apresentações circenses para dentro do evento, a gente trouxe balão, trouxe covers de diferentes lugares, então foi muito legal também essa fase. E o próprio Carne Administrando, que era uma festa que existiam muitas micaretas, mas existiam poucas micaretas com bebida liberada. Era um desafio, mas ao mesmo tempo era o que a gente sabia fazer de melhor. E quando a gente entende ainda o próximo passo aí, que eu acho que fica um negócio, você falou de profissionalização, quando a gente decidiu realmente continuar fazendo evento, né? Aí sim a gente falou assim, ó, a gente se formou, mas hoje a gente precisa ter um entendimento que a gente precisa se capacitar. Então, logo que eu me formei, abandonei o odonto e fui fazer uma pós-graduação do IBMEC de gestão de negócios. Eu e os meus outros 4 sócios também. Então, assim, eu fiz gestão de negócios, um fez gestão de logística, outro fez gestão financeira. E daí a gente nunca mais parou. Eu acho que o grande vamos dizer assim, ponto de sucesso é que a gente entende que
a gente precisa ter esse mindset de crescimento, sempre aprender, estar sempre evoluindo, estudando, trazendo pessoas boas para estar com a gente. Então, eu acho que esse foi o trajeto que a gente construiu desses 23 anos que a gente está junto aí. Esse mindset de crescimento, o senhor trate de 23 anos atrás, o senhor trate empresário de hoje. Quais foram as principais mudanças de mentalidade que você percebe que você teve que ter, que você teve que falar, vou precisar mudar ou eu mudei isso? Eu acho que foram muitas, né? Muitas, assim, se não foram todas, né? Mas eu acho que, assim, hoje eu vejo que a minha, o que era o meu melhor antes, né? Que era a parte comercial, acho, de relacionamento, ela continua sendo boa. E eu gosto muito de falar isso, que às vezes a gente não precisa ficar focando no que a gente é ruim, não. A gente tem que apostar realmente no que a gente é bom. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu acredito que a gente precisa saber. Eu falei de relacionamento, né, a parte comercial, mas eu acho que hoje o empresário, o empreendedor, ele precisa lidar com pessoas, ele lidar muito bem com pessoas, né? Então, assim, o que eu acho que eu busco aprender todos os dias e busco tratar isso com a minha equipe é exatamente entender um pouquinho como que eu consigo, tendo uma empresa, também ajudar eles a terem crescimento na vida pessoal e profissional deles. Então, assim, é um olhar um pouco mais amplo sobre o trabalho, sobre pessoas e como a gente pode evoluir juntos, sabe? Não só a empresa, mas todo mundo que está dentro da empresa. Hoje, empreender no ramo do evento significa prometer alguma coisa significativa para alguém. Sim. E essa entrega dessa promessa, ela tem que ser coerente com aquilo que foi prometido e a expectativa do público. Quando vocês pensam nessa entrega, qual é a chave assim, que vocês falam? Temos que pensar nisso para entregar o que a gente, não o que a gente quer, mas o público espera, né? Porque quando a gente fala de evento, de negócio, de transformação, porque um evento é uma transformação, Sim. seja ela de alegria, de experiência, de momento, né? Momento que a pessoa está tendo, eventos marcam. Sim. E também de conhecimento, que é também um dos projetos que vocês têm. Quando você fala sobre isso, como você pensa nessa transformação, nessa experiência? A gente, como eu falei, a gente passou a estudar bastante, vamos dizer assim, a jornada do nosso cliente, né, seja em qualquer negócio nosso. Então, por exemplo, a gente fala, depois a gente pode entrar um pouco nesse assunto, mas falar sobre um pouco da Viva, né, que foi depois um negócio que entrou e participou da minha vida durante 15 anos, que eu fiquei à frente dela. Mas a gente hoje entende que o evento ele começa muito antes propriamente do evento, né? Então, e também termina depois, para quem não sabe, mas o evento, quem faz evento, né, não acaba na hora que termina para todo mundo. Para quem trabalha, ainda tem a desmontagem, tem uma entrega de pós-evento, enfim. Mas quando a gente começa a pensar em um evento, eu acho que hoje fica muito claro que a gente tem uma jornada do nosso cliente e que a gente precisa entregar um pouco mais do que ele espera. Isso é o que a gente coloca lá dentro como um dos nossos grandes desafios e como uma parte da nossa cultura, que a gente chama de over delivery, que é aquela entrega extra que o cliente às vezes não está esperando, mas que ele é surpreendido positivamente com aquilo. Então, qualquer evento nosso. Surpresa, né? Exatamente. Qualquer evento nosso, lógico, não vou falar que é 100% perfeito, mas a gente hoje, com uma bagagem, com a experiência que a gente tem, a gente pensa desde o lançamento do ingresso, como é que vai ser feita a venda, como que a pessoa ela consegue comprar da maneira mais fácil, mais tranquila, mais cômoda possível. Depois, como ela chega no evento, a gente consegue tentar, né, evitar filas e transtornos com a compra de bebida, enfim. Essa preocupação com o cliente final, ela está o tempo todo com a gente. Então, quando eu falo de uma entrega além, primeiro é fazer o básico bem feito, para depois pensar também em entregar um pouco mais, sabe? Então, acho que essa preocupação, a gente começou fazendo o básico bem feito e hoje a gente faz o básico bem feito com uma entrega a mais. Então, acho que esse que é o resultado final muito positivo para quem vai nos nossos eventos e para quem contrata a gente para fazer evento para eles, que é o caso dos nossos eventos corporativos. O que esse mercado, principalmente a gente vai entrar daqui a pouco,
vamos falar sobre o Summit, que é um projeto que está Sim. ali na portinha, né? Falta Vamos dizer, pouco já tempo. está com as portas abertas. Exatamente. É só entrar. E o que esse mercado ele te ensinou sobre cliente, reputação, sobre venda Sim. e sobre o mercado empresarial, principalmente da nossa cidade, da nossa região? Uma pergunta profunda, né? Mas acho que assim, quando a gente entende, né, que a gente faz uma coisa, essa coisa tem uma relevância para o nosso cliente, ou seja, é um momento, igual você falou, que marca a vida, é um momento de memória. E a gente tem lá o nosso propósito é conectar pessoas e experiências inesquecíveis. Então, assim, se eu tenho esse propósito, eu tenho que fazer com que aquele momento que ela está vivendo, aquele contato com o artista, aquela palestra que ele está escutando, aquela entrega de um evento corporativo, ela seja realmente um momento memorável para quem está nos contratando ou então participando do evento nosso. Acho que assim, de maiores aprendizados, eu acho que, igual eu falei, a gente lida com emoção, a gente lida com pessoas, então a gente está sujeito hoje em dia a muitas críticas, então isso também no nosso mercado, assim como qualquer outros, quaisquer outros, hoje é muito a flor da pele, né? Então assim, a crítica ela vem em até maior quantidade do que o elogio, mas o fato da gente estar há 23 anos no mercado prova que a gente conseguiu vencer muita coisa e que hoje a credibilidade que a gente construiu, às vezes por mais que a gente tenha algum tipo de problema, e é natural que tenha, evento, não é à toa que tem esse nome, que acontece eventualidades, então eu acho que a gente conseguiu e consegue manter um nível de entrega que onde a gente, mesmo fazendo alguma coisa que não seja o melhor... Com o intuito de fazer um evento para fracassar. Exatamente. Fato que ninguém faz evento para fracassar, para errar, para cometer erros, não. Todo mundo busca fazer sempre a melhor experiência, a melhor entrega. E a gente quer que seja perfeito. Sim. Óbvio que acontecem imprevistos. E aí, com tanto tempo de experiência, tenho certeza que durante alguns imprevistos que aconteceram, vocês aprenderam algumas experiências, algumas coisas que poderiam ser diferentes nos próximos, né? Tanto que vocês permanecem há tantos anos no mercado de eventos, liderando isso de forma que ninguém consegue fazer da mesma forma que vocês. Eventos grandes, Sim. com experiências tão marcantes. Eu acho que o grande segredo é igual aquilo que eu falei no começo, a gente está sempre buscando aprender, pesquisando coisas novas. A gente já, por exemplo, já viajei para a China para tentar trazer novidade. Então, assim, é uma busca que ela não pode parar, porque quando parar, o concorrente vem e pega, né? Ele engole. Então, a gente tem uma história de 20 anos já, praticamente 18 anos com a Viva. Agora estou com a Fit Produções, né? Quando acabou a pandemia, eu deixei de ficar à frente da Viva e a gente voltou, porque em outrora eu já cheguei a fazer eventos corporativos e eventos tipo casamento, eventos sociais, né, com a Viva. Aí quando a Viva se transformou numa franqueadora de formaturas, a gente deixou exclusivamente o serviço da Viva como formatura. Então hoje a gente é uma franqueadora com 48 unidades de Viva espalhadas pelo Brasil, por todas as regiões do Brasil, que atendem mais de 300 cidades e hoje a gente está com uma carteira de clientes ativos de 50 mil clientes na Viva. Mas depois que acabou a pandemia, eu tomei uma decisão que eu tinha ficado 15 anos à frente da Viva e eu fui para buscar um retorno nesse mercado corporativo e no mercado de eventos, que eram shows, né? Porque a gente também tem o Terrazzo, que é um espaço que ele precisa de movimento, ele precisa de gerar o tempo inteiro locação ou realização de eventos. Então, eu fui para lá com esse intuito, da gente movimentar o espaço e para a gente voltar a fazer uma coisa que eu estava com vontade, realmente vontade de fazer, que era voltar a fazer eventos e atender as grandes empresas da cidade. O Terrazzo também é um espaço de vocês? Sim, cinco. É isso aí. A gente tem Foi criado por vocês e... Teve um momento da história aí, eu não sei se... Hoje é o maior espaço, né? Sim, na verdade ele não é o maior porque temos o Expo Minas aqui em Juiz de Fora, né? Mas é o mais utilizado, né? O Expo Minas não tem a mesma movimento, a mesma utilização
assim, no centro, fácil acesso, com toda a estrutura. É um espaço bem completo, um espaço, sim, para realização de eventos tipo formatura, shows, evento corporativo, feira. Então, a gente, não sei se você vai se lembrar, mas em 2015, em Juiz de Fora, a gente tinha dois espaços aqui, que eram La Roca, e do lado do La Roca, a Viva mesmo tinha um arrendamento de um salão que chamava Viva Hall. Aí, naquela época, os dois salões acabaram sendo interditados por causa da pedreira, e em seguida, logo após isso, a gente começou a construção do terraço. Em 2016, no final do ano, a gente inaugurou o espaço, e até hoje ele é a nossa grande referência da cidade como um grande centro de eventos de Juiz de Fora. Agora a gente tem falado muito sobre o Summit. Eu quero que você conte para o pessoal de casa um pouquinho sobre o que é o Summit, de fato, como foi que vocês tiveram esse desejo de trazer o Summit para Juiz de Fora, que já tem um peso, um know-how muito grande em vários lugares do Brasil, mas como vocês acreditaram que seria possível, sabendo que Juiz de Fora é uma cidade que já tem ali a cultura de dizer que é difícil dar certo as coisas, é difícil começar muitas coisas assim. A gente fala até que se der certo, aqui vai dar certo em qualquer lugar do mundo. É isso aí. É só fazer, mas quando que vocês tiveram essa ideia? E como surgiu isso, né? É claro que você já tinha um corporativo, mas como surgiu isso para fazer o Summit? Mas antes, eu quero pedir o pessoal de casa para lembrar de se inscrever aí no canal do nosso podcast. Você também pode compartilhar o link www.clublegacy.com, enviar esse link onde tem todos os podcasts disponíveis de todos os outros participantes, todos os outros empresários, convidados, com grandes cases aí de sucesso no mercado e no mundo empresarial. Então, você vai ver, maratonar todos os episódios que estão disponíveis. Na quinta-feira, às 18 horas, você acessa todos os novos episódios, inclusive no Spotify, o Mapa Podcast. Faça aí sua inscrição. Socrate, fala o Instagram dos eventos aí da Viva, do Summit, dos projetos que você está envolvido agora, que a gente pode colocar aqui na tela do pessoal. É muito Instagram, tá? Eu vou falar só os... aí que o pessoal vai achar. Eu vou colocar o @fit, FEAT Produções, né? De fit de parceria. O @JF Summit e o @Sotrate, que é o meu, né? Pessoal, acho que a partir desses aí a gente encontra o restante dos outros arrobas. Mas assim, quando você se vende, você já vende todos os projetos ao mesmo tempo. A gente está na frente dos projetos aí, então... E aí me conta um pouquinho sobre, vamos contar para o pessoal, né? O cara que a gente assistiu, o que é o Summit, como que ele chegou na vida de vocês. Então... Quando eu falei que a gente sempre busca, né, conhecimento, eu tinha participado, se eu não me engano, 2015, 2016, por aí, num evento chamado RD Station, que é um evento de marketing. Nos anos seguintes, a gente foi em um evento em Belo Horizonte chamado Fire Festival, que também é de marketing. E, para completar, eu acho que isso daí, eu participei, meu grupo, né, de sócios, a gente participou de um programa da Endeavor, em 2018, em Belo Horizonte, que chamava Scale Up Endeavor. São empresas selecionadas, empresas que têm potencial de empregabilidade, de crescimento alto. E a gente foi selecionado em Minas a participar de um projeto de mentorias durante um ano. E nesse ambiente eu falei assim, cara, como que a troca de aprendizado, como que uma palavra que a gente escuta, como que uma relação, um networking feito conseguiu mudar a nossa trajetória, a nossa visão de empresa e de empresário. E quando eu vi aquele evento, aquela magnitude, eu falei assim, gente, por que isso aqui acontece? Por exemplo, RD Station era em Florianópolis, né? Por que eles conseguiram fazer isso aqui em Florianópolis? Por que existe isso em Rio de Janeiro, São Paulo? Por que as pessoas de Juiz de Fora saem de Juiz de Fora para ir buscar isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Por que a gente não pode ter o nosso próprio Summit em Juiz de Fora? E daí nasceu essa coceirinha de fazer o evento.
Quando a gente entendeu, eu falei assim, ó, agora fui lá para cima, fui para cima que eu fui para o escritório do Terraço, saí da parte da Viva e fiquei lá no Terraço. Eu falei, cara, agora nós vamos botar isso em prática, porque acho que é o momento, as pessoas também precisam ter esse momento de estalo, essa transformação, de escutar alguma coisa interessante, e ter isso próximo. Não precisar gastar para viajar, para se hospedar, trazer nomes de referência para Juiz de Fora. E acho que nasceu de um sonho. Eu chego e falo assim, que assim, você falou de desafio, eu não tinha projeto, não tinha nada escrito, mas eu levei uma primeira pessoa para conversar comigo, que foi um gerente de banco. E eu falei, ó, eu tô com esse projeto aqui, é um summit, a gente vai ter 2.000 pessoas aqui dentro do evento, isso é na minha cabeça, né? 2.000 pessoas que a gente vai ter aqui no evento, e eu quero buscar um patrocínio com você. Ele falou, gostei muito, topo. Eu fechei um patrocínio de R$ 40.000 com ele, com uma conversa sem ter nenhum projeto de venda. Na minha segunda conversa, eu chamei o pessoal do Sebrae, também sem nenhum projeto. Eu falei assim, ó, gente, a gente está com um projeto, é fazer um summit. Ele não vai ser um evento convencional, não vai ser um dia, não vai ser uma tarde, uma noite, vai ser 2 dias de imersão. As pessoas vão estar ali vivendo aquele ambiente, desligadas de telefone, desligadas da empresa. E aí eu expliquei o projeto e o Sebrae, ele abraçou a ideia também e falou assim, nós vamos estar juntos. A gente ficou 2 anos juntos com o Sebrae. Então, daí dessa vontade de acreditar mesmo, aí, por que você fala assim, você fala assim, pô, Juiz de Fora, de fato, ela tem uma história, a gente contou essa história na nossa primeira edição, da falta, da descrença na nossa cidade, né? Do tipo, a gente falou muito que a gente tinha uma cabeça de burro enterrada, e que a gente precisava desmistificar essa história, provando que aqui a gente tem empresários de sucesso, a gente exporta talentos para fora de Juiz de Fora, a gente tem empresas que estão no mais alto nível, seja de rentabilidade, seja de qualidade aqui, grandíssimos empresários. Então, assim, a gente tinha que mostrar isso, a gente tem que dar holofote para isso. Então, o JF Summit ele nasceu com esse propósito de trazer pessoas boas de fora para atender uma necessidade que as pessoas tinham de sair daqui para comprar, para adquirir conhecimento, mas também para mostrar o que de bom a gente tem aqui, para as pessoas pararem de valorizar somente o que é de fora e também começar a valorizar o que é de fora. Esse movimento que vocês colocaram foi logo depois da pandemia? Logo depois da pandemia, isso aí. Eu me lembro de 2021, 2020, eu já comecei a fazer um movimento de buscar outros eventos fora. Isso é muito comum. Né, da gente buscar, vai para São Paulo, vai para o Sul, vai para o Rio, vai para Belo Horizonte, como você falou, a gente vai buscando esse movimento. E às vezes a pessoa não consegue ir, porque quando a gente vai para uma outra cidade, para um outro estado, a gente tem a logística, o tempo, caro, o pagamento, a hospedagem, a alimentação, que é mais cara. E aí a gente tem também o acesso dos eventos para acessar grandes cases, para acessar grandes palestrantes, para acessar pessoas que têm um conhecimento e que nós ainda não acessamos. Sim. Né? Então acaba que isso vai lá para cima o nosso investimento. Exato. E aí eu te pergunto uma coisa. Na sua percepção, você ainda percebe que, sendo dentro da cidade, as pessoas ainda têm aquela concepção de é caro, ou as pessoas já conseguiram, depois de 2, 3, né? Essa vai ser a quarta edição. Quarta edição, né? Depois de 3 edições seguidas, as pessoas já conseguiram entender o valor real do que vocês estão trazendo? Eu acho que sim, tá? No começo, igual eu falei, assim, existe uma dificuldade da pessoa entender o formato. Né? Depois que ela entende o formato e o que ela está tendo de acesso, aí eu acho que fica mais fácil ela compreender que o valor já está... o valor, a entrega, ela consegue valer a pena aquele investimento que ela está fazendo. Assim, nós estamos falando de ingressos de R$ 300, né? Aí acaba que o nosso grande obstáculo, as objeções que a gente tem, não passam mais a ser financeiras. Aí ela é de tempo. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, é na minha cidade, então eu não sei se eu vou, aí deixa para depois da última hora. Mas a gente teve, nas últimas 3 edições, que é um orgulho para a gente, o sold out. A gente falou assim, é o primeiro evento de Juiz de Fora que acontece durante o dia, em que a gente não tem músico no palco, ou seja, não tem nenhuma atração de peso,
que palestrantes conseguem encher ali o nosso estacionamento da Deusdete Salgado, que fala assim, aquela sequência de carros que ficam parados ali, fila, congestionamento de carros para ter acesso ao conhecimento. Isso é maravilhoso, né? Isso é Pelos perfeito. anos, vocês devem ter levado em consideração isso, né? Pensar que vocês estavam acostumados com eventos com artistas de entretenimento no palco. Isso aí. E aí vocês trazerem um evento de conhecimento com artistas, palestrantes no palco. E a diferença disso, o desafio de você pensar assim, e o risco disso? E como vai ser a execução disso? Porque aí a dinâmica passa a ser diferente, não é tão simples, né? Sim. Do jeito que vocês já estavam acostumados. É um modelo diferente, né? A exigência do público também, a qualidade do público, eles já exigem outro tipo de experiência. Sem dúvida. E o posicionamento, o marketing, toda essa construção, assim, vocês viram esse desafio? Sim. É um evento que ele foge um pouco do escopo dos eventos que a gente fazia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que são modelos diferentes, mas com a mesma base, sabe? Então, tipo assim, a gente vai fazer um lançamento de venda, o meu lançamento ele serve, né, para um evento de cunho acadêmico e um evento de show, festival, enfim. Estratégia. De marketing, de comunicação, eles são todos praticamente os mesmos. É lógico que a gente assim, vou selecionar a rede social que eu vou usar. Tem o Instagram, mas nesse caso o LinkedIn ele é muito forte, em outras ocasiões, às vezes o Facebook complementa mais do que o Instagram, se for um evento para um público um pouco mais maduro. Então, assim, eu acho que o nosso aprendizado ele vem com o tempo, e igual eu falei, a gente teve sold out nas últimas 3 edições, estamos caminhando para isso nessa quarta edição de novo. E isso deixa a gente muito orgulhoso, porque quantos ingressos vocês disponibilizam? 2.500 ingressos ao todo por dia. Então, assim, ao todo a gente fala que a gente tem quase 3.000 pessoas no espaço, porque com as pessoas que trabalham na feira de negócios, com as pessoas que estão envolvidas no evento, são quase 3.000 pessoas por dia. Então, assim, é bastante gente buscando conhecimento, buscando. Continua dos palcos, né? Vai ter aquela parte da plenária também, como vocês fizeram É uma plenária para 1.500 convidados aí, e a gente tem simultâneo 4 arenas de conteúdo. Então, assim, a gente vai ter esse ano a Arena do CRIT, a gente vai ter a Arena do Moinho, que já tem também alguns anos que está com a gente. A gente vai ter uma arena que vai falar um pouco sobre o ser humano, a vida em movimento. E vai ter a Arena Creators, que esse ano é uma novidade, que é uma arena que a gente vai levar também criadores de conteúdo da nossa cidade e região, que são destaque a nível nacional. Então, tem conteúdo acontecendo o tempo inteiro. A gente fala que no nosso palco principal não é que são os melhores palestrantes, mas são os mais conhecidos, vamos dizer assim, os mais renomados. Então, a gente vai trazer esse ano a Cíntia Chagas, vai trazer Felipe Tito, a Nina Silva, Carlos Bush. Tem uma pessoa daqui de Juiz de Fora, inclusive, que está no nosso... Na verdade, 2 de Juiz de Fora. O Alex Monteiro, que ele é da Non Stop, já teve com a gente uma vez aqui, um baita no palestrante. Ele vai estar de novo na nossa plenária, e a gente está trazendo o Thiago Godoy, que é o papai financeiro da internet também, que é de Juiz de Fora. Ele está voando na internet com 1.300.000 seguidores, então a gente também busca essa valorização, sabe? Ter gente no nosso palco. Muito bom. Você falou de valorizar as pessoas daqui, porque aqui saem muitos talentos. Sim. Né? Da música, daí Exatamente. Agora a gente está vendo do digital, do mercado empresarial mesmo. Exatamente. E a gente pensando nisso também, até porque as pessoas, às vezes, elas são muito bons empresários, empreendedores, mas não são palestrantes. A gente criou um momento agora dentro da nossa plenária principal que chama-se JF2B. Por que 2B? Porque é de Juiz de Fora para o Brasil, tá? Então, a gente tem quadros pequenos de 17 minutos de palestra, como se fosse um TED, onde a pessoa vai falar um pouquinho, contar a história dela como empreendedor, como empresário, ou então da empresa, mas mostrando, né, que a gente tem essa pessoas boas, empresas maravilhosas que saíram daqui e alcançaram o Brasil, ou então até fora do Brasil. Você tinha noção, vocês, né? São vocês. Sim. Você tinha noção do tamanho, da projeção real que vocês iam tomar em tão pouco tempo? Assim, igual eu te falei, sonhar, eu já sonhava grande, né? Então, na verdade,
eu tô segurando mais um ano, porque na minha cabeça esse projeto ele ainda é um projeto para Expo Minas. A gente vai chegar saindo do terraço para a gente conquistar, vamos dizer assim, passar desse nível de 2.000, 2.500 pessoas por dia para ter um evento de 5.000 pessoas por dia. Então, esse próximo passo, não que eu esperava ser tão rápido, acho que foi muito bom. O primeiro ano a gente já ter tido esse público foi fantástico. Mas agora o desafio ele continua, né? Porque quando você já tem um evento consolidado, fica cômodo você fazer aquele mesmo formato todo ano. Mas exatamente esse incômodo que a gente quer gerar, né? Na gente mesmo para conseguir levar ele para o próximo nível. Então, assim, aí eu falo que é um evento que chama JF Summit, só que ele tem que ser para a nossa região, né? Porque as pessoas de Muriaé, as pessoas de Ubá, as pessoas de Santos Dumont, de Cataguases, Leopoldina, também saem da cidade deles para buscar conhecimento fora. A gente fala muito da Zona da Mata. Exatamente. Principalmente, né, que está muito pertinho, e essas cidades que elas envolvem de fora, não tem essa experiência, não tem esse movimento. E a gente e trouxe. Nem vai sentido ter também o tamanho. Às vezes vai ter um evento de porte menor, que também faz muito sentido, mas eu falo que, por exemplo, daqui de perto mesmo, mas do estado do Rio de Janeiro, vem bastante gente para o evento. Então a gente teve gente de Paraíba do Sul, de Três Rios, de Petrópolis, daqui de próximo nosso, daqui para a região da Zona da Mata. Igual eu falei, Barbacena, Santos Dumont, Muriaé, Ubá. Então, é o que a gente quer. Então, para esse próximo nível, é fazer com que essas cidades entendam que também é um evento deles, apesar de chamar JF Summit, é um evento da Zona da Mata Mineira. E vertentes. Agora, conta para o pessoal aí, que dia que vai acontecer, né? A gente já está com a porta aberta, vocês estão aqui. Não sei nem como você arrumou uma agenda. Arrumamos. A gente é um desafio grande, a gente está na reta final, então assim, preparativos, aí entra uma parte de produção, entra a parte de marketing, entrevistas, um monte de veículo de comunicação falando um pouco do nosso evento, então realmente é como se fosse, eu acho que uma campanha política daquela reta final, sabe? Que a pessoa está meio cansada, mas ao mesmo tempo está chegando a hora. Então, o nosso evento acontece nos dias 27 e 28 de agosto, na semana que vem já. Nas quinta e sexta-feira da semana que vem. Como eu falei, a gente vai ter a plenária, vai ter a arena de negócios, a gente vai ter happy hour, a gente tem a feira de negócios que vai ter ali mais de 30 marcas para apresentarem seus produtos e serviços também vendendo, né, os seus produtos, apresentando. Então, acho que assim, é uma oportunidade imperdível para quem é empresário, para quem está no ambiente corporativo, seja ele funcionário que quer crescer na carreira, quer melhorar seu desempenho, quer entender um pouco mais sobre assuntos de venda, comunicação, sobre marketing, sobre liderança. Tudo isso vai ser temas abordados no nosso evento, então fica aí o convite para todo mundo. Venham participar do JF Summit 2026, porque as nossas portas estão abertas e quem entra nessa porta sai transformado. Vamos pensar que é experiência, acesso, network e conhecimento. Os 3 pilares do JF Summit, eles são basicamente esses que você falou. É conhecimento, em primeiro lugar. Segundo, ele é networking. E quando a gente faz network, a gente gera negócios. Então, esses 3 pilares, eles são as nossas bases do JF Summit. E a diferença que eu falo assim, você vai no evento fora, em São Paulo. Aí é ótimo conhecer pessoas de fora, tá? Eu adoro, a gente frequenta. Mas quando você está na sua casa, é muito mais fácil você gerar negócios do que você está fazendo uma experiência fora da sua cidade. Então, assim, vá com a cabeça de que você vai adquirir conhecimento, mas que também você precisa se relacionar com as pessoas e você pode sair e deve sair de lá gerando negócio para sua empresa. Na minha experiência, os eventos fora, quando vai, você tem uma experiência diferente para você trazer como bagagem para você aplicar ali no seu negócio. Mas quando você acessa evento dentro da cidade, já passa a não ser só uma experiência, passa a ser oportunidade real de negócio, de venda, de resultado. Eu tenho alguns casos ali que me chamaram a atenção ao longo desses anos. A gente tem vários depoimentos, né, de pessoas que saíram de lá, de fato, de alguma maneira transformadas. E acho que assim como aconteceu comigo
né, que foi, na verdade, uma palestra que eu escutei, que eu falei assim, pô, isso aqui foi mudança de chave da nossa empresa, mudança de chave da gestão das nossas empresas. Teve um caso de uma pessoa que tem uma empresa, uma grande empresa aqui em Juiz de Fora, que ele foi no evento, ele escutou uma palestra e no meio da palestra ele falou assim, cara, eu preciso de ir embora. Eu falei, mas por que você vai embora? Ele falou, cara, eu não consigo ficar porque a minha cabeça bateu um estalo aqui que eu preciso de colocar em prática agora. Eu falei, maravilha, deu certo. E ele estava reticente de ir no evento porque já tem uma empresa de grande porte. Um segundo caso que eu acho bem legal também, que foi um dono de restaurante daqui de Juiz de Fora, que ele falou assim para mim, cara, tô saindo, não vou participar do happy hour, mas eu tô com esse cartãozinho na mão aqui que já me valeu mil meses de economia do que eu tenho de compras na meu restaurante, que fez um contato lá dentro e conseguiu um contato bom para fazer compras. E o terceiro uma pessoa que fez como é que foi? Terceiro caso, um caso bom também, cara. De quem? A Renata também é interessante. Mas tô tentando lembrar de mais um outro caso aqui que foi uma. Enfim, acho que agora não vou lembrar. É. Mas eu não, enquanto ele vai lembrando, eu posso contar o meu. Ah, sim, vamos lá, Enquanto você vai lembrando. conta Mas, seu enfim, caso quando de. você vai lembrando aí, um outro caso que te marcou do Jovem Summit, de transformação, eu tenho duas experiências. Uma Conta. que no último ano, Ah, no primeiro ano eu estava viajando, não consegui ir. No segundo também, porque eu sempre. casa. Eu até casava com um evento que eu tinha que ir fora todo ano, que era um compromisso meu de trabalho. E quando vocês fizeram a alteração da data no último ano, eu consegui. E nessa ida, duas coisas aconteceram. Uma, o convite de fato que vai fazer agora um ano que a gente está conseguindo. A gente já está conseguindo, enfim. Se conheceu lá. Nos conhecemos lá, então olha só, é acesso, oportunidade. Então, quem você quer acessar e está dentro destes eventos? Exatamente. E senta naquelas cadeiras. E a pessoa, às vezes, fica tentando uma conexão pela rede social, pelo celular, pelo WhatsApp, e não consegue. Mas no evento, é outra energia. Isso aí. É outra troca. Todo mundo ali com o mesmo intuito, né? Fazer negócio, se conectar. É diferente. Quando você fala na rede social, quando você fala no WhatsApp, a energia é uma. E quando você fala olho no olho, você sente verdade, você sente presença, você sente se aquilo faz sentido de fato. Então você consegue acessar não só o contato da pessoa, ou o que a pessoa vai saber sobre você consegue acessar, vamos dizer, o coração da pessoa. E o campo energético da pessoa conecta. Eu também acredito muito nisso. E assim, às vezes você está no lugar certo, na hora certa, faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Eu lembrei do último caso aqui, que foi um corretor de imóveis. Esse cara me chamou muita atenção, porque ele me mandou eu não conheço ele, conheci depois do evento, assim, através de redes sociais, mas ele me mandou uma mensagem falando assim, ó, você está de parabéns, cara, muito obrigado por a oportunidade de participar de um evento como esse, eu fui convidado, eu não tinha, o meu patrão, acho que me deu um ingresso para a gente ir no evento, eu não assisti nenhuma palestra, mas eu vendi 2 milhões de reais em imóveis dentro do evento. Eu falei assim, não, você tá de brincadeira, você vai ter que dividir essa comissão comigo, cara. A gente eu peguei o escrito dele, eu pedi permissão para ele para divulgar, ele falou, só não coloca o meu nome aí, mas pode divulgar. Eu fiz 2 milhões em venda dentro do JF Summit. Ou seja, não necessariamente é só o patrocinador que vende, é quem vende. Definitivamente. Quem aproveita mais. Quem aproveita mais. Eu tive um aproveitamento absurdo no curso. Ai, que legal. Porque eu estou muito em eventos de palestras. Então, o meu movimento, eu estava ali pegando algumas palestras específicas, que tinham alguns temas que eu gostaria de agregar ao meu repertório, ao meu conhecimento. Mas o tempo inteiro eu estava acessando empresas, eu como palestrante, eu como uma pessoa que trabalha com gestão, com pessoas direto dentro de empresas. Para mim, esse foi o maior resultado. Né? Além de acessar aqui, hoje a gente poder bater um papo legal aqui, mas eu tive resultado de vendas mesmo logo em seguida. Então, é a oportunidade de quê? Fazer com que o seu final de ano
que a gente agora está entrando no segundo semestre, de fato, e o ano acaba muito rápido, seja diferente, podendo acessar pessoas, empresas e oportunidades de negócio, de verdade. Fantástico, Rosana. É mais um depoimento para a gente colocar depois no nosso case lá. E eu acho que a gente está no momento, né, assim, momento de virada de chave, vamos dizer assim, política, vai ter eleição daqui a pouco, a gente não fala sobre isso dentro do evento, mas as pessoas às vezes falam assim, cara, eu tenho mais coisa para fazer do que ir lá no evento assistir uma palestra. Eu não posso sair da minha empresa durante. Cara, se você não pode sair da sua empresa durante 2 dias para adquirir conhecimento, é uma coisa errada. Se você não pode sair da sua empresa 2 dias, durante 2 tardes, nem 2 dias, não. A gente faz exatamente com 2 tardes, porque você tem o tempo da manhã para você fazer as suas tarefas, fazer os seus afazeres da empresa, e na parte da tarde se dedicar. Mas assim, vai para lá, deixa o celularzinho no bolso. E concentre em fazer exatamente isso que você falou. Entender se tem alguma coisa positiva que você pode extrair de alguma palestra, mas fazer conexões reais com as pessoas que estão do seu lado. Né? Buscar fazer essas conexões. Então é muito importante. E eu acho que assim, perder tempo é falar que você não tem tempo para fazer para ter uma experiência dessa. Mas, na realidade, não existe a falta de tempo, existe a falta de Prioridade. que a pessoa Exatamente. coloca naquilo. E muita gente não entende que quanto tempo que a gente leva numa universidade para estudar, para aprender, para sair de lá e não preparado para o mercado empresarial. É isso aí. Porque a gente sai sabendo uma habilidade técnica, Isso aí. mas uma habilidade comportamental para empreender, para fazer negócio, a gente não tem. Não tem escola de venda, não tem escola de liderança, não tem escola de gestão dentro de uma universidade, dentro do curso que a gente escolhe fazer. E aí a pessoa sai, abre um negócio, abre uma empresa, dentro da área, de repente ela está, por que o outro tem muito mais sucesso? Quantos ambientes o outro frequenta? Quantos acessos de conhecimento, de venda, liderança, marketing, oratório, comunicação, mas todos esses temas que vocês procuram trazer em um único dia ou 2 dias que vai abrir sua cabeça com uma virada de chave no negócio. Eu acho que é interessante isso também, que a gente começou num formato e escutando o público, assim, quando a gente termina uma edição, a gente faz uma pesquisa de satisfação e pergunta quais são os assuntos que as pessoas gostariam de ver no próximo ano. E muito dos assuntos que nós estamos trazendo esse ano são resultado já da pesquisa do ano passado. Então, por exemplo, gestão de pessoas foi um assunto que as pessoas falaram assim, a gente quer ter acesso a mais pessoas que falam sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Então, a gente realmente trouxe pessoas agora para cumprir suprir essa necessidade. Então, assim, acho que é um evento que ele tem a sua essência, mas ele vai mudando, ele vai entendendo mais as necessidades do público e a gente vai, lógico, com todos os desafios que eu falei, de captação, de buscar recursos, porque hoje não é fácil pagar um palestrante, pagar 10, então é mais difícil ainda. Porque não só pagar ele, né? Eu pagar ele, a viagem dele, a estrutura do evento, o marketing do evento, as cadeiras, a decoração, tudo que a gente promove ali dentro para gerar uma experiência, igual eu falei, imersiva, que não perde em nada para os eventos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, isso tudo tem preço, tem valor, né? Então, as pessoas também, peço aí que valorizem o nosso evento, né? Vocês, por favor, compareçam, chamem os amigos, chamem as pessoas que trabalham na empresa de vocês, porque é uma oportunidade que a gente só tem uma vez por ano, com o preço que a gente tem aqui em Juiz de Fora, sem ter que gastar com viagem, sem ter que gastar com hotel, com mais nada. Exatamente. Dentro desses bastidores aí, os desafios acontecem, a gente já sabe dos desafios, dos desafios de trazer o palestrante, tudo isso, mas qual momento, assim, teve algum momento que vocês pensaram, nossa, agora isso aqui vai dar tudo errado, vocês pensaram, será que tem jeito da gente reverter e vocês tiveram que tomar decisões rápidas, assim? Acho que o primeiro grande desafio foi colocar o evento na rua, vamos dizer assim, né? Então, assim, para colocar ele é uma decisão muito difícil, porque é um evento caro e você precisa, né? O risco é muito, muito alto e você precisa sim ter ali o apoio
das empresas que estão participando da feira de negócios, de muita gente que apoia e patrocina, senão o evento realmente ele não sai do papel. Aí, mas assim, acho que o desafio maior foi quando a gente completou 2 anos e a gente tinha o apoio do Sebrae. O Sebrae foi nosso parceiro durante as 2 primeiras edições. Na terceira edição, a gente começou o ano e a gente falou assim: ô Sebrae, vamos fazer uma reunião para ver como é que vai ser esse ano. E nessa reunião, ele falou assim para a gente que eles não poderiam mais seguir com a gente na terceira edição. Aí, nesse momento, eu falei assim: cara, agora literalmente ferrou. Acho que nós vamos arrumar. Aí acho que vem esse muito nosso lema do JF Summit, que acredita e faz. A gente falou assim, cara, a gente vai dar um jeito, nós vamos botar esse evento na rua de qualquer jeito. Mantendo, exatamente. Como é que a gente fala de acredita e faz, a gente não deixa de fazer o nosso evento. A gente se inscreveu em alguns projetos e a gente foi aprovado, assim, isso também é motivo de muito orgulho. Em terceiro lugar, num projeto de fomento da FAPEMIG, que é uma instituição que apoia projetos de tecnologia e inovação. Não que a gente tenha conseguido suprir todo o recurso que o Sebrae dava para o evento, na contratação de palestrantes, mas parte disso a gente conseguiu suprir com a FAPEMIG. E esse ano a gente começou o ano de novo sem saber como que a gente ia conseguir botar o evento na rua. A FAPEMIG não lançou o edital que a gente conseguiu ser aprovado ano passado, o edital saiu agora, depois do nosso evento. Mas mesmo assim a gente foi em busca de outras possibilidades e a gente conseguiu ser aprovado num edital do CNPq, que está ligado a projetos também de tecnologia e inovação e que a gente está junto com o CRIT da UFJF. Então assim, o CRIT, hoje ele vai ter uma arena lá dentro do nosso evento porque a gente teve uma aprovação num edital de fomento à tecnologia e inovação. Então assim, isso para mim demonstra que a gente tem um poder de reação muito bom e, ao mesmo tempo, que o evento também é muito forte, porque se a gente está conseguindo atrair recursos que são de editais de fomento, escrevendo para se cadastrar no evento, submetendo o nosso projeto, quer dizer que é um bom projeto, que faz sentido para a nossa cidade, faz sentido para a nossa região. Hoje, quantos profissionais, em geral, estão envolvidos trabalhando no evento do Summit, por exemplo? Esse ano você tem quantos profissionais envolvidos no dia, fazendo acontecer de fato? A parte de montagem, evento e pós-evento, eu acredito que seja pelo menos umas 200, 250 pessoas que trabalham só para montar e desmontar o evento, mas ao mesmo tempo trabalhando nas operações que ali a gente tem de feiras de negócios. Então cada empresa, são 30, cada uma leva 3, 5 funcionários ou donos, né? Mais as pessoas que vão estar como patrocinadores, enfim, a gente está falando aí do universo de umas 500 pessoas trabalhando, bastante gente. E aí, de patrocinadores, vocês estão com grandes empresas, mais uma vez, apesar da gente já saber que, infelizmente, algumas abandonam o barco no meio do caminho. Eu não falo nem de abandonar, acho que é uma mudança de posicionamento, na estratégia. Enfim, e também a gente nem sabe, pode ser até uma mudança de recursos também, Sim. Um novo direcionamento de recursos, mas a gente sabe que no meio do caminho a gente tem ganhos e perdas, e aí dentro desses ganhos e perdas continua sendo muito positivo toda a história que vocês construíram. Né? Essa reinvenção, né, da gente ter, às vezes, uma substituição de recursos, né? Ela tem que estar o tempo inteiro na nossa veia. A gente tem que ter o objetivo de conquistar um valor. Ele pode vir através, por exemplo, do Sebrae, mas se ele não vier do Sebrae, a gente tem que ter outro substituindo ele. Então, assim, essa cabeça de vamos fazer acontecer de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, mas fazer acontecer de algum jeito, né? A gente vai fazer. Mas isso também traz uma outra coisa que eu acredito é muito positivo, que é uma nova percepção e a forma de fazer diferente. Porque se você tem empresas diferentes, você também vai trazer novidades. Você sempre vai estar mudando, com certeza, um novo jeito de mostrar para o público aquilo, porque o público não é só quem está sentado na cadeira, mas é aquele que está ali apostando e investindo no evento também. Sem dúvida. E quando a gente perde uma empresa, tipo assim, eu falo perde, é que ela não renova o contrato com a gente de patrocínio. A gente sempre tenta entender, né? Então, mas por que você não está renovando?
E graças a Deus a gente nunca escutou, tipo, ah, não, não foi porque eu não tive resultados, mas é porque eu tô com outro objetivo, tô investindo em alguma outra coisa, não tem problema. Mas o fato de ter substitutos deixa a gente feliz também, porque a gente entende que a mensagem do evento ela está sendo construída e que as empresas estão cada vez mais apostando também em participar junto dessa construção. Porque quando a gente fala de movimento, o movimento de transformação ele não acontece com uma pessoa, ele acontece com várias empresas, né? Então hoje a gente está como organizador, a gente está como eu falo assim, né, nem protagonizando, porque ao mesmo tempo tem que ser um movimento que acontece com vários protagonistas, porque senão ele deixa de existir. Né? Nós estamos encaminhando para o final. A gente podia estar aqui, né, o dia inteiro Falando. conversando, mas o Socrates tem aí muitos compromissos aí às vésperas do JF Summit, que vai ser mais uma vez sucesso, que vai ser transformador. Tenho certeza que Juiz de Fora aumenta muito a economia quando acontece o Summit, né? O mercado empresarial vende muito mais, aquece muito mais a nossa economia e traz mais oportunidades não só de emprego, trabalho, mas de venda mesmo de produtos e aumenta aí a nossa receita, a receita de faturamento da nossa cidade, né? Porque o movimento é como um todo. Isso aí. E lembre-se de compartilhar esse link, se inscreva no canal, quinta-feira às 18 horas, o Mapa Podcast no Spotify e YouTube. Compartilhe aí, convida outros empresários, outros empreendedores para assistir, maratonar todos esses episódios, porque hoje, como o Sotrate, a gente fala de Sotrate, né, tem o nome dele, mas aí já a cidade inteira conhece só minha ele como mãe, Sotrate. só minha mãe que fala Fernando, sabe? O restante é só tudo sua mãe? É. Mas a cidade inteira conhece ele como Socrates, mas é um cara que está à frente de um grupo de empresas muito importante que movimenta a nossa cidade e trouxe algo inovador, né? Que trouxe principalmente coragem para isso. Obrigado. Então, se inscreva no canal, compartilhem mais uma vez e agradecer agora nesse momento mais Ih, peraí, Alisson, você virou aí, não sei o que é a frase, eu fiquei com a frase na cabeça, não tem frase agora não, peraí. Se inscreva no canal, compartilhe, convidem outros empresários para beber nessa fonte de conhecimento do Socrates, do sucesso que é a Viva, a FIT, o JF Summit, dentre outros projetos que vocês têm. Vou colocar na sua mão agora duas empresas fictícias, aí, hipotéticas. Uma fatura 10 milhões aí no ano, mas depende totalmente do dono. Certo. A outra empresa fatura em sua casa de 5 milhões, 50% a menos. E tem lucro, processos, liderança, consegue funcionar sem o dono o tempo todo no operacional. Se você tiver ganhando uma dessas duas empresas para você gerenciar, para você ser dono delas e viver para sempre ali desse negócio, qual das duas você escolheria? É claro que tem muitas outras variáveis que a gente tinha que analisar nisso aí, né? Outro dia eu estava falando com meus filhos da teoria da relatividade, é exatamente isso, né? A gente fala, ó, mas é relativo, né? Depende do referencial, depende do ponto de vista, mas é lógico que, entendendo que uma empresa já tem um nível de gestão mais profissional, acho para qualquer um que também não quer um desconforto tão absurdo, a segunda opção me parece a melhor escolha. Um faturamento aparentemente menor, mas que já está com um caminho. E o que não significa também que está faturando mais, que está lucrando mais, então ao mesmo tempo pode ser que os 5 milhões bem organizadinhos esteja valendo mais a pena aí, né? Tem a relatividade, como você falou, que existe todos os por trás disso tudo. Porém, quando a gente olhar, se a gente identificar que 10 milhões de faturamento não faz parte do lucro, exatamente, não faz sentido. Né? Me fala uma coisa. Nós vamos ter aí um bate-ponto rapidinho. Tá bom. Depois de tudo que você já viveu na sua carreira, o que significa sucesso para você hoje? Cara, para mim é a gente conseguir fazer as coisas que a gente gosta, com equilíbrio entre vida profissional e pessoal,
e trazida de uma maneira bem leve durante o dia, porque se for para a gente carregar também fardo e a gente não ter a paz, né, de chegar e dormir tranquilo, com alegria de trabalhar, com alegria de conviver com as pessoas que estão do seu lado, e principalmente levar essa alegria também para dentro de casa, porque às vezes a pessoa tá bem no trabalho, não está bem em casa, tá mal em casa e tá mal no trabalho também, porque as coisas acabam se coincidindo, né? Então, para mim é isso. Eu acho que o sucesso ele é muito mais do que dinheiro, tá longe de ser dinheiro. É a gente ter esse equilíbrio, a gente fazer o que a gente ama com as pessoas que a gente gosta e com a nossa família junto com a gente. Basicamente Dinheiro isso. para você significa o quê? Dinheiro, eu acho que é escolha, é dar a gente oportunidade de fazer melhores escolhas. Patrimônio. Importante, mas cada vez eu falo que vai ser menos importante, porque hoje em dia, não hoje em dia, né? Nossos pais, nossos avós tinham uma cabeça um pouco diferente. Hoje a gente quer viver muito mais também com o que a gente construiu do que construir patrimônio, patrimônio, patrimônio. Qualidade de vida, né? Porque Exatamente. reconhecimento significa Ah, eu acho que reconhecimento significa que você está concluindo o seu trabalho, está fazendo um trabalho bem feito, né? Então, acho que é importante, não é obrigatório nem necessário, acho que as pessoas precisam de saber que se ela está fazendo melhor, pelo menos assim, eu tenho na minha cabeça que eu não preciso de esperar nada em troca de ninguém, né? Esse retorno, se você faz uma coisa de bom para alguém, não precisa de esperar nada dela. Acho que essa falta de expectativa deixa a gente muito mais tranquilo para conviver com todo mundo, seja com a sua família, principalmente com família, né? Que a gente sempre fala assim, eu estou fazendo uma coisa por ele, um dia que a gente vai precisar, a gente vai ter também. Mas assim, acho que é viver com essa falta de quebra de expectativa com o outro, mas fazendo sempre o que for melhor, né? que vem na sua cabeça sobre sociedade. Parceria, acho que cumplicidade tem que ter, acho que a gente também com amizade, para nós ali, acho que esse respeito muito grande, cumplicidade, fidelidade. Funcionário, colaborador, funcionário. Eu entendo muito que eles são quase que como os nossos sócios, porque a gente tem, inclusive, projetos de participação quando a pessoa ela evolui dentro da empresa. Então, se a gente entende que as pessoas que são que se destacam, elas têm que ser valorizadas ao ponto de chegar a ser sócios nossos. E, ao mesmo tempo, eu vejo que são essenciais, porque ninguém consegue construir nada sozinho. Fracasso para você. Faz parte do processo, vai ter momentos de queda, mas a gente tem que aprender que, igual eu falei, o fracasso ele é o caminho, né? Então, assim, a gente não vai fugir dele, não, vai passar por cima e uma hora isso passa. Ah, isso é paixão, isso para mim é orgulho, acredito, torço e faço por onde também acontecer para que ela vire uma cidade cada vez melhor. Agora você escolheu um dos dois. Não que você não concorde com os dois, Ok? tá? Mas vamos lá. Faturamento ou lucro? Lucro, Talento e disciplina. disciplina. Ser rápido ou organizado? Ah, esse aí, ele tem uma. Às vezes o rápido vai fazer parte do processo para depois se organizar. Mas é lógico crescer organizado. Network ou competência? E eu sou do networking, mas assim, acho que quando você tem os dois, aí é uma parceria infalível. Sua prática terminar. Imagina que a sua trajetória empresarial é literalmente desenhada em um mapa. Existem algumas estradas certas, atalhos, alguns desafios, né, Sim. algumas montanhas, e você teve aí na sua trajetória pessoas que caminharam com você. Lugares que você precisou voltar, decisões que mudaram completamente o destino da sua vida, tanto pessoal quanto profissional, e até mesmo dos seus sócios das empresas. Quando você teve essa experiência toda de 23 anos, e você puder resumir isso em
5 pontos cruciais para um empresário olhar para o negócio e falar assim, olha para esses 5 pontos da sua empresa para você conseguir passar por 20, 30 anos do seu negócio crescendo, em ascensão. Quais seriam os 5 pontos? Bom, acho que, igual eu falei, não se dá por satisfeito, acho que nunca com conhecimento. Então, o conhecimento ele é a base de tudo, a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Segundo, eu acho que pessoas, a gente tem que entender cada vez mais de pessoas e valorizar quem está junto contigo, quem faz por onde, quem pode e quer crescer. Terceiro, eu falaria sobre as oportunidades que eu acho que a gente tem que construir, porque eu falo muito sobre sorte, tá? Eu não falei nada sobre isso hoje, sobre isso não, mas a sorte, ela é a construção, ela é a junção, né, de oportunidade com conhecimento. Às vezes você acaba tendo sorte quando você tem essa junção. Então, eu acho que a pessoa ela tem que estar no lugar certo, na hora certa, mas se ela não estiver preparada, ela não vai conseguir enxergar essa oportunidade. Vamos ver, mais um. Eu tenho, para mim, tá? Que a gente precisa estar bem, e eu falo assim, bem hoje, para mim é bem um amplo, tá? É bem fisicamente, bem mentalmente, bem espiritualmente, bem-estar, porque a gente não consegue equilibrar muito essa vida de empreendedor, de correria, se a gente não estiver bem em todos os sentidos, né? É muito puxado o nosso negócio ali. Para você ter uma noção, a gente trabalha meio de semana para trabalhar no final de semana, né? Então, assim, eventos acontecem normalmente no final de semana. Então, se a gente não estiver bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a gente realmente, em algum momento, essa conta chega. E por último, cara, eu acho que a minha relação com a vida, né? Eu acho que é de muita retribuição também. Eu acho que assim, você saber reconhecer e agradecer quem fez por onde no meio do caminho e sempre estar com respeito, com educação, com motivação também para trabalhar. Então, assim, eu sou um cara que eu sou muito motivado, eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, eu estou sempre no trabalho, primeiro me relacionando e tratando as pessoas como eu gostaria de ser tratado, ou até melhor do que eu gostaria de ser tratado. E por último, a gente tendo esse comprometimento com a gente mesmo, né? Eu não sei se eu joguei passar, mas assim. Ótimo. Eu falei, porque a gente tem a mania, às vezes, de terceirizar, né, as responsabilidades da nossa vida, aí joga a culpa para a mãe, joga a culpa para o pai, joga a culpa para a empresa que não está conseguindo, é o governo, enfim, a gente tem que trazer e assumir que a gente é o único responsável pelo nosso sucesso. Então, se a gente não fizer por onde, não correr atrás, dificilmente alguém vai fazer isso por nós. Eu continuo acreditando nesse cesto que você trouxe para a gente presente. Esse cesto aqui é um dos mais Foi um importantes. brinde, Foi o número extra. Trouxe um extra aí, viu? Tá vendo? Comprometimento consigo mesmo, né? Autorresponsabilidade. Eu falo sobre autoliderança. Porque o empresário, muitas vezes, ele está esperando alguém, ele lidera, ele está o tempo todo na linha de frente do negócio, das pessoas, conduzindo, mas ele esquece de se autoliderar. Primeiro, ele tem que controlar, organizar, ter a gestão, né, dele organizada, como você falou, até, e aí isso envolve tudo. Você falou, acho que esse brinde aqui é o que vai compilar todo o geral que você trouxe para a gente vai priorizar isso. Então, não se dê por satisfeito. Só para finalizar, acho que o nosso slogan do JF Summit é Acredita e Faz, né? E ele foi construído pela agência de publicidade que a gente estava baseado numa conversa comigo. Então, assim, quando eles buscaram, falaram assim, como é que eu vou entender a tradução do que vai ser esse evento? É exatamente a gente acreditar numa coisa e aí seguir na nossa cabeça que a gente vai conseguir fazer aquilo dar certo, acreditar e também botar a mão na massa para aquilo de fato dar certo. Então, o slogan é um pouco do meu slogan de vida, então acho que vai estar até no meu Instagram, se eu não me engano, tá lá uma hashtag Acredita e Faz, porque
sem acreditar no que você vende, no que você trabalha, no que você faz, você não vai muito longe. E sem pegar para fazer também, não vai também conseguir ter Eu sucesso. te pergunto uma frase, mas eu acho Ah, que esse acredita e sem faz dúvida. resume exatamente o Resumo. que você acredita de fato, Isso né? Que aí. é acreditar. É a frase que eu levo, e eu costumo falar com a pessoa que trabalha comigo, que você precisa ter algumas crenças, tipo assim, algumas coisas que você se considera bom, que você precisa se reafirmar isso todos os dias. Então, quando uma das minhas frases é que eu acredito muito nas coisas que eu faço. Então, são três coisinhas. Então, assim, se eu acredito muito nas coisas que eu faço, o restante passa a ficar um pouco mais fácil, menos pesado, né? Pessoal, estamos chegando a mais um final do Mapa Podcast. Se inscreva aí no canal, compartilhe esse link. Pode ouvir também no Spotify, no Mapa Podcast, todos os episódios em áudio, para você ouvir no carro, na viagem, na academia, em todos os lugares. Então, agora nós temos aí a oportunidade de acessar conteúdo empresarial direto no Spotify, para aproveitar o tempo, né? Pra a gente que está num movimento muito acelerado aí. Sotrate, obrigada por compartilhar, né? Obrigada por compartilhar esse seu mapa. É um mapa de sucesso. Esse mapa com a gente, nós aprendemos muito mais, além de saber a experiência e a entrega do Roberto Santos, todo que vocês estão fazendo. Eu acredito que muito em breve você vai estar muito mais além do Expo Minas, né? A gente tem aí outros espaços em Minas que eu acredito que cabem nesse projeto. Vocês vêm construindo, de fato, uma escala muito sólida, né? Vamos dizer assim, uma estrutura muito sólida para crescer cada vez mais. Não só o Expo Minas, mas acho que pode explodir isso aí para Onde uma mais a Minas Gerais gente inteira, desejar, né? para Coisa ter uma boa. experiência empresarial fora da curva, né? Que a gente fala. Obrigada mais uma vez. A gente sabe que esse resultado que vocês têm, nem todo mundo consegue enxergar. E a gente que trabalha com empresas, a gente só tem a agradecer, porque é um movimento que fortalece e faz com que as pessoas realmente acreditem no momento empresarial, mesmo diante do cenário de dificuldade que o Brasil vive, né, empresarial. Então, o Mapa Podcast agradece. Mais uma vez eu agradeço o convite, Rosana. A gente demorou um pouquinho, mas foi ótimo. Eu adorei. Foi muito bom. Demoramos a marcar, foi quase um ano. Demoramos aqui no episódio, mas vai valer a pena você assistir todo aí e ainda compartilhar. Obrigado pela oportunidade. Espero que o pessoal goste em casa e vá no evento, né? 27 e 28 de agosto, no Terrazo, parte da tarde, imersão, conhecimento, contato, network, conexões. Vamos lá. Acredita e faz. Obrigada. Até a próxima quinta-feira, às 18 horas, no Mapa Podcast. Uhul! Eu acho que